E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso de preparação para certificação da Amazon Arquiteto de Soluções do tipo Associate, né? A aula de hoje a gente vai tratar de Amazon Route 53, ou como o pessoal fala, Amazon Route 53. O que é o Amazon Route 53? Além do Route 53, o Amazon Route 53, a gente vai, no finalzinho dela, acho que falar um pouquinho sobre o Elastic Cache, que é um outro serviço que não tem nada a ver com o Route 53, mas a gente vai colocar nessa aula a princípio. O que é o Route 53? O serviço de DNS da Amazon. Então, o pessoal de arquitetura aí que está fazendo esse curso vai gostar um pouquinho mais dessa parte que foge um pouco da parte ali de desenvolvimento de sistemas e DevOps e tal. Então, o Route 53 é um sistema de gerenciador de DNS da Amazon, o que ela nos oferece como um serviço de DNS para a gente fazer a utilização, para nós fazermos a utilização, tá? Aqui então eu fui na Amazon, né? Eu digitei Route 53, esta aqui é a console de administração. Sempre ressalto que a gente tem um curso que eu indico na descrição do vídeo, que a gente faz vários no passo a passo de criação de domínio e apontamento do DNS e tal, mas um formato bem mais assim didático e passo a passo. A ideia aqui no nosso curso de preparação é focar mais no conceito, né, dele e de repente focar um pouco mais nas questões ali que caem na prova, mas não exatamente como é que é o funcionamento no detalhe do serviço, e sim o que ele é capaz de fazer, tá? Então, se quiser mais detalhes sobre esse serviço, pode procurar documentação, procurar de repente outros vídeos, também pode fazer o nosso curso que a gente indica na descrição desse vídeo, tá? Mas eu vou tentar dar um apanhado legal, um apanhado geral legal sobre a utilização do serviço de Route 53. Então, antes de falar do Route 53 em si, eu vou falar um pouquinho sobre o DNS em si, tá? Então, os conceitos de DNS, né? E que, claro, se enquadram no nosso conceito aqui do Route 53 como um serviço de DNS. O DNS, de forma básica, é o que traduz um endereço para um determinado IP. Então, quando a gente digita www.tecnoapp.com.br, ele vai traduzir para um IP e a partir desse IP ele vai chegar na nossa aplicação, tá? Essa resolução também funciona de maneira contrária, ou seja, de IP para servidor, para um nome, né? Isso é possível também, e é para isso que serve o DNS, então, para resolver nomes para IPs e a gente conseguir chegar efetivamente no nosso serviço que a gente está procurando através de um nome, né? Dentro do conceito de DNS, a gente tem os TLDs, tá? Que são os domínios top level. O que são esses TLDs, os top level? São os domínios como, por exemplo, .com ou .org. Esses são os top level domains, tá? Chamados de TLD. T de tatu, T de top, L de level e D de domains. Registrar, não é o registrar do verbo brasileiro, né? Eu registro, registras, não. Registrar é um nome, né, que se dá dentro da Amazon para a autoridade que pode incluir domínios diretamente nos TLDs. A gente tem, por exemplo, o NICBR, é um registrar, segundo a Amazon. E a própria Amazon ela tem também a possibilidade de gerenciar domínios, tá? No top level, né? Top level não, mas domínios dentro dos top levels, tá? Então, por exemplo, na verdade, assim, só para esclarecer, tá? A Amazon ela não é um top level domain, tá? Ela não registra registros no top level domain, não. TLDs, por exemplo, são os domínios de top level, né? Como .com, .org, tá? Mas a Amazon ela tem a possibilidade de registrar domínios para determinados top levels, tá? Através aqui, por exemplo, do register domain, tá? Ela não tem
a possibilidade de registrar domínios no Brasil, tá? Então ela não tem autoridade de registro sobre o .com.br, tá? Mas sobre o .com ela tem. Então tu pode criar um domínio, né? Comprar um domínio na Amazon, tá? Um domínio.com, por exemplo, na Amazon, né? Tem um custo aqui e ela gerencia esses domínios para ti, tá? De forma sucinta, é isso que é o serviço de DNS, que o DNS faz, né, que é resolver nomes para determinados IPs, tá? E aí tu precisa utilizar o DNS dentro da própria Amazon para utilizar os outros serviços da Amazon. Eu tenho um web server dentro da Amazon, mas eu tenho o meu domínio registrado na local web, gerencio meus domínios, meu DNS todo pela local web. Eu preciso ter o meu domínio registrado na Amazon? Não precisa ter os teus domínios nem registrados e nem a administração do teu DNS na Amazon, tá? Qual é a grande vantagem que eu entendo como tu utilizar o serviço de DNS da Amazon Route 53? É a questão, por exemplo, de ele ter uma integração mais facilitada com os serviços dela, da própria Amazon. Então tu pode criar um apontamento direto para um serviço de dentro da tua rede da Amazon. Tá? Tu pode, por exemplo, criar um registro e dizer que ele é um load balancer na minha rede. E aí ele vai vincular direto aquele load balancer, né? Bem, eu vou mais avançar um pouquinho mais daqui a pouco dentro das vantagens do uso do Route 53. Antes de pegar o uso do Amazon, do Route 53, né, Route 53, eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de registros do DNS. Tá? Para isso, a gente vai entrar aqui em Hosted Zones. Hosted Zones, ele pode ser, quem conhece o bind do Linux e tal, ele é como se fosse um arquivo de zonas, né, um hosted file no Linux, tá? Na configuração do bind do Linux. Aqui dentro a gente tem os subdomínios configurados ou os domínios mesmo configurados. No meu caso, eu tenho um subdomínio criado aqui dentro, né, para administração, que é o curso.tecnoapp.com.br. Ele é um subdomínio do tecnoapp.com.br. Nessa minha configuração de Route 53, lá no meu DNS, que eu não tenho a administração dele na Amazon, eu deleguei para a Amazon gerenciar qualquer entrada de DNS pro curso.tecnoapp.com.br. Então, quando for para o curso, o meu administrador de DNS vai repassar para a Amazon. Chegando aqui, a Amazon vai ver quem são meus registros que eu tenho vinculados a esse DNS, tá? A esse meu DNS e ao meu subdomínio cursos.tecnoapp.com.br. Aqui eu tenho os valores, então, né? Aqui são os valores padrões que ele tem. Eu posso criar um novo registro, tá? E aí os tipos são o tipo A, né? Que é o IPv4. Então, se eu botar ali, por exemplo, teste.curso.tecnoapp.com.br, eu posso dizer, olha, se o tipo é A, que é o tipo IP normal, eu digo qual é o IP e ele vai resolver para esse IP aqui, tá? Estando na Amazon ou não, ele vai resolver esse IP e vai tentar chegar nesse IP, tá? Então é o tipo A. Depois a gente tem o tipo AAAA, deixa eu ver se ele aparece aqui, que é o tipo de registro IP, só que IPv6. A gente tem também o tipo CNAME, tá? Que aí ele vai resolver por um outro nome, então eu posso deixar ali teste e ali no valor colocar, sei lá, por exemplo, www.tecnoapp.com.br, ele vai tentar resolver para esse cara. A gente tem o tipo MX, que é o servidor de e-mail, né? Ele faz o redirecionamento para o servidor de e-mail. Os tipos aqui padrões que já existem é o tipo NS, que ele direciona a pesquisa de um subdomínio para outro DNS, também usado no TLD, tá? No Top Level Domain. Então ele vai pesquisar nesses caras aqui, nesses DNS aqui. E nota que tem vários, ou seja, se um cai, o outro vai assumir, né? O PTR, que é a pesquisa reversa, tá? Pesquisa de IP para nome, o PTR. A gente tem o tipo SOA, deixa eu ver se tem aqui o SOA, que é a autoridade,
tá? Informação de DNS sobre o domínio da autoridade. A gente tem do tipo SPF. SPF ele é muito utilizado para evitar o uso de spam. Ele verifica se o domínio do enviador de e-mail pertence ao dono, para evitar envio de spam. Alguns sistemas de envio de e-mail exigem a configuração da SPF vinculada ao teu domínio. A gente tem o tipo TXT, que é o descritivo, e também o SRV, para resolução, usado para encaminhar a resolução de nome por serviços específicos, ó, localizador de serviços, SRV, tá? Isso é o padrão de DNS, independente se a gente usa na Amazon ou usa em outro local. Esses são os tipos de nome que a gente tem aqui na Amazon, tá? Agora falando do Route 53, tá? Quais são as peculiaridades, particularidades e os benefícios que a gente tem na utilização do Route 53? Ele tem um limite de utilização de 50 domínios, 500 zonas hospedadas e 10 mil conjuntos de registros de recursos por zona hospedada, tá? Como eu falei, ele é possível ele conectar as requisições de nome direto para serviços que estão rodando na infraestrutura da Amazon, tá? Então, deixa eu pegar aqui. CNAME é aquele que a gente viu, né? Mas a gente pode utilizar alias, ó. Esses alias, ó, é que a gente não tem nenhum Elastic Load Balancer aqui, ou talvez até um S3 website configurado, como a gente acho que chegou a pincelar alguma coisa nas aulas de S3. Mas assim, por exemplo, eu poderia dizer o teste.curso.tecnoapp, ele vai jogar para o alias o meu site do Amazon lá, tá? Do Amazon não, do S3 dentro da Amazon, do recurso do S3 dentro da Amazon para responder por site. Se ele tivesse configurado, ele iria aparecer aqui, tá? Aparecendo aqui, a gente seleciona, ele já ia criar uma entrada de DNS direto para o serviço de S3 da Amazon. Então, sem precisar vincular o IP ou o outro nome do meu serviço que ele disponibiliza lá como endpoint, a gente seleciona direto o nome do serviço aqui, tá? E ele tem as opções que a gente pode utilizar para utilizar esses alias. Então o alias serve para isso, para utilizar o DNS, um apontamento dentro dos serviços da própria Amazon que ela disponibiliza. A gente pode utilizar o CloudFront, então se a gente utiliza o CloudFront, a gente pode usar esse recurso de alias, o Beanstalk, o Elastic Load Balancer e o S3 também, tá? São serviços possíveis ali. Então, imagina a seguinte situação. Bem, eu vou falar dessas situações mais no fundo, quando a gente vê aqui as políticas de roteamento, tá? Ainda sobre o Route 53, tá? Como a gente viu, ele é organizado por hosted zones, né? Que são as zonas hospedadas. Aqui eu estou dentro de uma hosted zone chamada curso.tecnoapp.com.br, tá aqui ela. Tem a opção, deixa eu ver aqui, ele trabalha, tá, com o conceito de DNS público e privado. Significa que se tu tem uma VPC, tu pode configurar a tua hosted zone para responder. Deixa eu ver se é porque eu estou dando 2 cliques, ele está abrindo ali. Ó, ele pode responder a nível público ou no nível privado. Então tu pode ter uma zona DNS para responder somente para a tua VPC interna. Tá? Então lá na tua VPC tu configura esse DNS, né, o teu DNS, e aí os teus servidores, por exemplo, internos, eles podem fazer parte do tecnoapp.intra, né, ou alguma coisa assim, como hosted zone interno, e que vai responder para os teus servidores internos da tua rede. Então, uma mesma console de gerenciamento do Route 53 permite tu criar teus apontamentos de DNS, tanto para pesquisas externas quanto para pesquisas internas, tá? As políticas de roteamento, e aí a gente tem uma grande vantagem do uso do Amazon 53, Amazon 53, Route 53, e elas estão ligadas a health checks. O que são esses health checks? Eles permitem o quê?
eu testar os meus serviços para ver se eu mando, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho um Elastic Load Balancer configurado lá nos meus serviços da Amazon. E aí ele está apontando para as minhas instâncias, tá? A gente viu que se a gente tem um problema numa instância lá no nosso na nossa configuração de Elastic Load Balancer, o Elastic Load Balancer ele tem um teste, ele verifica que a instância não está respondendo, ele vai encaminhar as requisições para outras instâncias. Beleza? Beleza. Mas o Load Balancer, o Elastic Load Balancer em si, ele também é um serviço. E ele também pode sofrer problemas. Então, o ideal do ideal seria tu ter 2 Load Balancers encaminhando para tuas instâncias. E como é que funcionaria a distribuição de tráfego entre esses 2 Load Balancers? Quem faria essa distribuição de tráfego? Seria o teu DNS. Então tu teria aqui um health check, uma verificação de saúde que tu implantaria para os 2 load balancers que tu teria na tua rede, cada load balancer jogando para as instâncias, tuas instâncias, tá? Se tu tiver um problema no teu load balancer, ele automaticamente encaminharia a tua requisição de DNS para o outro load balancer saudável, que estaria em uma outra zona de disponibilidade, ele seguiria sem interromper os teus serviços, com os teus serviços, enfim, operantes, tá? Sem interromper os teus serviços. Então, através desse health check, ele faz a verificação de saúde de serviços da tua rede, tá? Via HTTP ou até TCP normal. Falei do health check para quê? Para falar das políticas de roteamento, tá? Bom, agora sim eu vou clicar aqui, ó, e a gente vai ver as possibilidades de política de roteamento. A gente viu, por exemplo, por exemplo, o meu registro teste.com.br. Deixa eu criar um novo registro aqui. Meu registro teste.curso.tecnoapp.com.br, ele poderia ser encaminhado para o Elastic Load Balancer, tá? E eu poderia ter um outro teste.curso.tecnoapp.com.br também encaminhado, mas para um segundo Load Balancer. E aí eu posso usar minhas políticas de roteamento para dizer quando que ele vai mandar para um Load Balancer ou para outro Load Balancer. Ou, por exemplo, eu posso ter assim, ó, eu posso ter o meu site de internet aqui num data center do Brasil, e eu posso ter meu site de internet num data center lá da Ásia, tá? Da Amazon, mas lá numa região da Ásia. E aí, se o meu cliente fizer a conexão através da Ásia, ele vai encaminhar para o meu site que está hospedado na Ásia. Se ele for verificar, por exemplo, dentro do Brasil, ele vai acessar o meu website que está dentro do Brasil. Como ele faz isso? Através das políticas de roteamento do DNS, tá? Porque o DNS vai resolver para o IP ou para o recurso mais próximo, de acordo com a política de roteamento que eu adotar aqui. Vou tentar explicar cada uma delas, tá? A política de roteamento simples é o seguinte: encaminha direto. Então, recebeu, verificou esse nome, né? Ele, para esse IP ou para esse alias, para esse recurso, ele vai simplesmente encaminhar e pronto, está resolvido. Depois a gente tem o EIGTAD, que é o peso, né? Então, ele funciona para quê? Para direcionar um percentual do tráfego para um determinado recurso. Tu tem que criar 2 recursos, né? 2 record sets, a partir da mesma verificação aqui de nome, né? Por exemplo, teste.curso.tecnoapp.com.br. Cria 2 registros com pesos diferentes, tá? O sistema ele vai encaminhar o tráfego conforme o referido peso do recurso. Então, se tu tiver uma diferença de peso, ele vai mandar mais para um do que para o outro, tá? As requisições. Depois a gente tem o latency, tá? O tipo latência é o que? Ele encaminha o tráfego para menor latência a partir do usuário. Então ele verifica a partir do usuário até o recurso qual é a menor latência, e o recurso que tiver a menor latência ele vai resolver para aquela requisição daquele usuário o recurso com a menor latência, tá?
Uh, failover, tá? O failover é o seguinte, ó. Quando tu fica indisponível um, ele caminha um tráfego para outro. Então, aqui que tu pode utilizar aquele health check, e aí tu utiliza, ó, failover, né, primário e secundário, associado a algum health check, sim ou não, sim. E aí, se um recurso caiu, por exemplo, aquele exemplo que eu estava falando do Elastic Load Balancer, se o recurso caiu, ele vai encaminhar direto para o recurso secundário, tá? É para isso que serve o failover. E a gente tem também o geolocation, tá? O geolocation, assim, ele faz o roteamento de acordo com a localização do usuário sem testar a latência. Por exemplo, a determinada localização do usuário não vai poder acessar meu site por algum motivo. Ou então eu vou botar aqui geolocation, né? Identifico a região, né? Identifico a região da pessoa, por exemplo, de Angola, né? E aí então eu digo, olha, se for de Angola, ele vai resolver para este recurso. Esse recurso é o que? É um site que está no S3 que está dizendo, olha, esse site não está disponível para usuários de Angola e tal, por alguma determinação legal, enfim. Então a gente tem essa opção de geolocation para isso. Tá? Isso nos dá um leque de opções bem interessantes para a utilização de falhas, né? Possibilidade de ter a continuidade de serviço mesmo em falhas em zonas de disponibilidade da Amazon, né? E de também otimizar o acesso a sites de acordo com o encaminhamento ali daquela opção de latência, dos usuários com menor latência. Essa questão de latência é importante a gente identificar o seguinte, ó. Isso, algumas perguntas certamente vão cair na prova a respeito do Route 53, tá? De maneira normal, então, o Route 53 ele é um serviço de resolução de DNS, né, de nome para IP. Ele trabalha em cima desses hosted zones, né? Ele tem opções, várias opções de políticas de roteamento, tá? É com ele que tu faz a configuração de política de roteamento de latência que permite que determinados usuários acessem sites mais próximos deles, né? Que estariam, por exemplo, numa storage num recurso da Amazon, num local mais próximo deles, de acordo com essa latência, diminuindo ou melhorando a acessibilidade do sistema. E é nele também que tu configura, por exemplo, o failover em load balancers específicos, tá? E é isso que a gente tem de forma bem sucinta a falar sobre o Route 53. Aqui a gente tem a documentação dele, né, com detalhes de configuração. A console dele é bastante intuitiva, principalmente para quem já tem um conhecimento de utilização de gerenciamento de DNS. É importante que ele frisar que ele responde a requisições tanto internas, públicas, quanto privadas de DNS para determinadas hosted zones, de acordo com que a hosted zone foi criada, que fim que a hosted zone foi criada, né? Se ela foi criada para responder para público ou para privado, né? E é isso, tá? Essas são as principais opções que a gente tem dentro desse serviço. No nosso manual de estudo ali, no nosso tutorial de estudo para a prova, a gente tem algumas configurações ali sobre alguns exercícios ali para falar sobre DNS, tá? Sobre o Route 53. Então a gente fala sobre criar uma zona, uma hosted zone, fala sobre apontar registro para um EC2 web server, né? Preparar um EC2 web server em duas zonas diferentes, criar um DNS do tipo com peso para 2 load balancers, né? 2 ELBs, né? E por fim criar um host zone do tipo interno, configurar VPC para resolver os registros criados nessa hosted zone do tipo interno. Então são exercícios ali para instigar quem estiver acompanhando o curso e tal, se quiser tentar seguir os exercícios ali, tentar fazer, com certeza é positivo aí para
agregar conhecimento, né? Pegar realmente o conhecimento que na prática a gente pega mesmo. E como eu falei, tem bastante tem bastante documentação sobre isso aqui na Amazon, né? De como a gente faz essas configurações mais detalhadas do Route 53. Quem quiser também tem um curso que eu indico ali na descrição do vídeo. Bom, finalizado então esse nosso apanhado geral sobre o Amazon Route 53, ressaltadas as características principais dele, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Amazon Elastic Cache. O Amazon Elastic Cache não tem nada a ver com o Route 53 ou DNS, tá? Ele é um serviço da Amazon mais vinculado para o pessoal mais de desenvolvimento ou de DevOps. Vou tentar achar ele aqui. É assim, ó, de forma bem resumida, tá? Quando a gente está trabalhando com aplicações que utilizam banco de dados e web, geralmente dá um delay, um retorno demorado, tu fazer com que tua aplicação toda hora consulte o banco de dados, mesmo que seja RDS ou o que for, para ele pesquisar ou fazer implementações no banco, tal, né, pesquisas no banco. Então primeiro que tu tem uma grande carga no banco de dados, né? E segundo que tu vai ter uma demora para o usuário, porque ele vai ter que aguardar essa requisição ser pedida no banco de dados e voltar. Mas existe alguma outra maneira que a gente pode resolver esse problema? Existe, utilizando cache de banco de dados, tá? Como é que funciona esse cache de banco de dados? É um serviço, né, um recurso que se ativa, no qual então ele entra como uma camada intermediária entre o teu software e o banco de dados. Teu software vai pedir para o banco de dados, mas aí os resultados já ficam armazenados no cache para facilitar, para agilizar a pesquisa do banco de dados, que não vai ser tudo pesquisado no banco de dados, e agilizar a resposta para os clientes também, tá? A Amazon ela disponibiliza serviços, então esse serviço de cache, né, que ela chama de Elastic Cache, e de fundo ela utiliza dois serviços conhecidos pelo pessoal aí que trabalha com esses recursos, tá? Que é o Main Cache D, que seria um serviço mais simples assim e bastante difundido de utilização de cache, e o Redis, que é um serviço mais completo e também complexo de utilização de cache, tá? Eles não são feitos para serem acessados de fora, tá? Ou seja, não é um recurso que tu consegue, por exemplo, acessar através de um IP público os dados do Elastic Cache, porque ele é feito para utilizar em conjunto, dentro da estrutura da Amazon, em conjunto com as aplicações que tu utiliza internamente, tá? Seja no EC2 ou em outro formato de aplicação, tá? O Main Cache D, como eu estava falando, ele é mais simples, né? Ele suporta múltiplos nós, né? No máximo 20 nós. Então pode ter um cache bem grande aí, né? Suporta falhas, né? Então os nós podem ter problemas e ele vai suportar a falha. E a Amazon ela disponibiliza uma biblioteca Elastic Cache para suportar a descoberta automática no cliente. Então tu utilizando essa biblioteca Elastic Cache direto no teu software, ele consegue pesquisar novos nós que são incluídos no Elastic Cache, tá? O Redis, por outro lado, né, que é o outro tipo de utilização de cache, ele é mais complexo, ele suporta nó de gravação e de leitura, suporta multi-AZ, então se tu tiver uma zona de disponibilidade com problema e tu tiver utilizando Redis em outra zona de disponibilidade, tu não vai ter indisponibilidade, né? Quando ele é aplicado com cluster, pode ser configurado com fragmentos, com shards, né, que eles chamam de shards. Cada shard pode ter 5 nós, então ele é bem expansível assim, né?
E desses 5 nós de cada shard, um deles só que vai servir para gravação e leitura. Os outros é só para leitura, assim como aquela ideia de bancos de dados que a gente tem de cluster, né? Eles permitem, tanto o Memcached quanto o Redis, tá? Eles permitem a mudança do tipo do host. Então, porque na verdade eles são incluídos, né? Eles são criados em hosts, configurações de hosts específicas, né? Que a gente define ali, né? E a gente pode mudar o tipo do host conforme depois da utilização, né? Conforme a necessidade de melhor hardware, por exemplo, né? A aplicação entre nós ela é assíncrona, então tu pode demorar um pouco para que o outro nó tenha acesso à informação na cache. Então tu tem um nó que de repente já tem a informação que já está na cache, né? Ou seja, já está no Redis ou no Memcache, e aí demora um pouco para ele replicar essa cache entre todos os nós de cache, no caso, tá? Quanto a backup, o Memcache dele não suporta backup e snapshot, tá? O Redis ele suporta snapshot nos mesmos moldes que o RDS. Então, o Redis é um serviço de cache bem parecido com o serviço de RDS, né? Tanto na questão dos clusters ali, da utilização dos clusters que é de leitura, os outros tudo um é de gravação, os outros todos são de leitura, mas como o formato o formato RDS, enfim, né, que é o formato de cluster, tá? Aqui a gente tem a escolha dos engines de cluster, tá? Então, ou seja, Memcached ou Redis, ali tu escolhe. Dentro do Redis a gente pode utilizar um modelo de cluster para aplicações bem mais robustas, né? O Memcached não tem essa opção, tá? E é isso, né? Essa que é a utilização. Aqui é o tipo de nó, tá vendo? Ó, aqui são os tipos de nós que a gente tem. A gente pode configurar o nosso sistema, seja o Memcached ou o Redis, para uma configuração específica. Aí daqui a pouco ficou pequeno, a gente pode utilizar uma outra configuração mais robusta e eles permitem, tanto o Redis quanto o Memcached, fazer alteração do tipo de nó, né? Para um escalonamento vertical, né? Bem próximo do que a gente tem com os bancos de dados, que o escalonamento a gente não consegue horizontal, a gente consegue vertical. No caso do Redis, a gente consegue um escalonamento horizontal na medida que, além do escalonamento vertical, à medida que a gente trabalha com clusters e pode ir adicionando nós a esses clusters, tá? O Memcached, de certa maneira, mesmo não trabalhando com cluster, ele trabalhar com nós, né, suportando até 20 nós e utilizando aquela biblioteca disponibilizada pela Amazon, a gente consegue incluir novos nós à medida que as requisições, né, vão aumentando, né, de cache. E claro, de acordo se a tua aplicação for compatível, enfim, com essas bibliotecas que a Amazon disponibiliza para ele, utilizando o Memcached. Também falando da nossa apostila de preparação para o curso, tem um exercício simples ali para a criação do engine do tipo Memcached, né? Expandir o Memcached adicionando mais um nó. E também criar um Elasticcache, um Amazon Elasticcache, né, usando Redis e configurando o Replication Group. Beleza? Na aula de hoje é isso. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre outros serviços bem importantes da Amazon. Ok? Abraço e até lá.